Gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus, você pode ficar assim mesmo assentado como está. Abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículos 22 ao 30. Ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Irmãos, nós vemos aqui neste texto, capítulo de número 13, se os irmãos voltarem um pouquinho, os irmãos vão ver, ou melhor, do capítulo 9, os irmãos vão observar que Jesus, ele toma uma decisão firme, diz Lucas, ele toma uma decisão firme de ir para Jerusalém, para cumprir, o seu propósito, aquilo que estava reservado para ele. E ele caminha, e desde lá ele vem andando, caminhando, e diz o texto que nós lemos, que ele vem caminhando de cidades em cidades e aldeias, ensinando e caminhando. É interessante isso, irmãos. Ensinando e caminhando. Lucas poderia estar colocando apenas assim: ia Jesus caminhando até aquela cidade. Mas ele faz questão de frisar: ensinando. E é maravilhoso, nós vemos isso na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Ele era aquele que ensinava. E não ensinava apenas para ter conhecimento, ensinamento informal, ou melhor, formal. Era um ensinamento informal. Era no dia a dia, caminhando, andando, dando exemplos, falando, conversando, questionando, ouvindo questões e perguntas. Se vamos olhar do capítulo 9 para frente, nós vamos ver que em alguns momentos, alguns ouvindo o ensinamento de Jesus, perguntavam ao Senhor Jesus. E aqui alguém faz uma pergunta. O texto diz que Jesus está caminhando e ensinando, e alguém levanta e faz uma pergunta. Houve alguém que disse, foi Francis Schaeffer. Francis Schaeffer é um grande pensador do século XX agora, um grande ateu na época, mas ele teve a experiência de converter ao Senhor, e quando ele converteu, foi convertido, transformado pelo amor de Deus, no coração dele houve um desejo muito grande de estudar e ensinar a palavra e ouvir as pessoas. Ele criou um determinado lugar e chamava as pessoas para irem até lá. Todo tipo de religiões, seitas, pessoas que viviam envolvidos com tantas coisas, ele convidava e chamava para que viessem perguntar. E ele é um que dizia o seguinte: toda pergunta sincera merece uma resposta honesta. Toda pergunta sincera merece uma resposta honesta. E é interessante, irmãos, observar que o Senhor Jesus, em alguns momentos, ele não respondia. Porque haviam perguntas, às vezes, capciosas, haviam perguntas apenas para experimentá-lo, haviam perguntas apenas para prová-lo. E Jesus, às vezes, não respondia. E aqui o Senhor Jesus responde. E os irmãos vão observar aqui que não responde, talvez, da forma como nós ouviríamos, ou até mesmo a gente responderia. Porque se alguém perguntasse para a gente: olha, muitos serão salvos, poucos serão salvos, quantos serão salvos? Nós responderíamos: poucos, ou muitos, ou não sabemos. O Senhor Jesus poderia ter respondido desta forma também: olha, serão poucos, ou serão muitos, ou não te interessa saber quantos são. Mas Jesus responde, e é interessante, irmãos, observar aqui, que ele responde já corrigindo a própria pergunta que foi feita, e eu vou estar compartilhando com os irmãos. Mas nós vemos Jesus ensinando,
né, os discípulos, muitos que o seguiam, e aqui agora acontece essa pergunta. Mas se você observar no próprio capítulo um pouquinho antes, a gente vê Jesus com alguns ensinamentos. No capítulo 13, onde nós estamos, principalmente, ele já começa aqui falando sobre arrependimento, logo no início, quando acontece aqui a morte de alguns que se tornaram até mártires, e aí alguns tinham, talvez, como eles, como muito pecadores ou pouco pecadores, e Jesus ensina acerca do arrependimento. Logo depois do versículo 6 em diante, nós vemos a parábola da figueira estéril, em que o Senhor Jesus também ensina sobre a necessidade de darmos frutos, e a árvore que não dá fruto é porque não está ligada à videira, e se não está ligada à videira deve ser cortada, ou, aqui no caso, precisa de esterco, não é? Precisa de um cuidado, precisa de algo, precisa de ser ministrada, precisa de ser ensinada, precisa de ser colocado algo, mas Jesus ensina sobre a necessidade de dar fruto. É importante, irmãos, lembrarem também que aqui no contexto nos mostra há muitos judeus seguindo o Senhor Jesus. Há a importância de entendermos isso. E Jesus então começa a ensinar isso porque havia muita hipocrisia no meio desse povo religioso dos judaizantes. Não é? E Jesus então começa a ensinar a necessidade de um verdadeiro arrependimento, a necessidade daqueles que professam uma fé em Cristo Jesus a dar frutos. Depois nós vemos uma outra parábola que fala, fala da parábola da figueira estéril. Depois nós vemos Jesus efetuando uma cura, né, um milagre aqui de uma mulher endemoniada, há mais de 12 anos, ela tinha problema de coluna, andava curvada e era demônio. E é até interessante, isso aqui traz algumas questões no meio dos estudiosos, dos teólogos, porque o texto diz que ela era uma filha de Abraão, se ela era filha de Abraão, era uma crente. E aí fica aquela questão, né? Poxa, se ela era temente a Deus e acreditava em Deus e era filha de Abraão, e como estava endemoniada? E a palavra diz que o Senhor Jesus não questiona essas coisas, mas Jesus liberta esta mulher. E os fariseus aqui ficam chocados e começam a questionar, eles chegam a perguntar, a inquirir a própria mulher. A mulher foi liberta, foi curada, e eles vieram para cima dela. Como que você se atreve a vir num sábado para ser curada? Olha só. E depois questionam Jesus, e Jesus os chama de hipócritas, não é? Por um acaso, se vocês tivessem um bezerro, um boi, um animal, seja lá quem for, que caísse num buraco, num poço, vocês não iam salvá-la? Quanto mais uma filha de Abraão. Então Jesus começa aqui a chamar a atenção dos hipócritas, dos fariseus, dos religiosos, daqueles que viviam uma fé sem vida. E Jesus então vem ensinando, né, ministrando na vida deste povo. E aí nós vemos depois a parábola de mostarda, no versículo 18, quando Jesus ensina que o reino de Deus é como uma mostarda. Ela começa, uma semente de mostarda, ela começa pequenininha, mas ela fica grande. Ou seja, ensinando que a fé é necessário que haja crescimento na vida espiritual, na vida de temor e de serviço ao Senhor. Depois nós vemos a parábola de fermento, que um pouquinho de fermento vai fazer com que a massa aumente. Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. E como eles vêm caminhando, como eu disse para os irmãos desde o capítulo 9, Jesus, quando toma a decisão de vir para Jerusalém, e ele vem ensinando muitas coisas, e muitas questões são levantadas, e Jesus vai respondendo. E aí agora, no texto que nós lemos, diz o texto que Jesus passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E aí alguém, tudo indica que foi um fariseu, um judeu, que perguntou isso para ele, e pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? São poucos os que são salvos? Ou, aqui nós vemos que é um verbo que no grego está no particípio presente, que na tradução ficaria melhor: quantos que estão se salvando durante essa caminhada? Quantos que talvez foram salvos, né? Estão sendo alcançados, estão sendo salvos nessa caminhada, neste ensinamento? Quantos que talvez estejam se salvando? E é interessante que Jesus não responde, como eu disse para os irmãos ainda há pouco. Ele poderia ter dito muito ou poucos, mas aí o que Jesus responde? Senhor,
São poucos que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Talvez muitos estejam pensando assim, pastor, mas nós somos presbiterianos, nós somos calvinistas, nós somos salvos pela graça, não é? Totalmente graça, é salvo pela graça. E é verdade, irmãos, é graça, misericórdia do Senhor, é o amor de Deus que nos alcançou. Aprendemos pela palavra de Deus que Ele é que nos comprou com seu próprio sangue, Ele que nos regenerou. Não é assim, irmãos, que nós aprendemos? Não é? Sobre a salvação ou sobre a soteriologia, não é? O estudo da salvação. Nós somos convertidos, nós somos alcançados pelo amor de Deus através da palavra que nos é pregada, e o Espírito de Deus nos convence que somos pecadores, e aí, através do arrependimento, nós somos justificados. Não é assim? Ao sermos justificados, a palavra diz que agora nós somos o quê? Regenerados, nós recebemos um novo nascimento, nós agora somos novas criaturas, nós agora estamos em Cristo, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nascidos de novo, fomos regenerados, nos tornamos filhos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas há a santificação, a regeneração, a conversão, a justificação é imediata, é obra do Senhor nas nossas vidas. Quando você ouve a palavra e você crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra diz que você é justificado porque você reconheceu que é pecador e que Ele é o Salvador. E aí você se torna filho de Deus, e imediatamente você se torna uma nova criatura, você é filho de Deus, você nasceu de novo. Conversava na classe catecúmena hoje de manhã e falava sobre isso também. Não necessariamente que muitas coisas são mudadas agora, repentinamente, alguns hábitos, costumes, atitudes suas, não é? Algumas coisas talvez vai levar um tempinho para você entender ou aprender pelas Escrituras que aquilo é errado, que você precisa mudar de atitude, de comportamento, que você precisa agora realmente mudar a sua vida. Você começa a ter novas perspectivas, ter a visão das coisas completamente diferente, porque agora o Espírito de Deus habita em você e você nasceu de novo. É obra do Senhor, mas a santificação, o processo, o desenvolvimento da nossa salvação, embora já salvos em Cristo Jesus, há uma participação sua e minha. Nós precisamos entender isso. E Jesus aqui, nesta resposta, ele não só está ensinando isso, mas ele também está respondendo para esses que estavam questionando, e este que pergunta. A preocupação desse moço é: quantos que estão sendo salvos? Serão muitos ou serão poucos? Isso era uma discussão dos judaizantes também na época. A maioria dos judeus acreditavam que muitos seriam salvos. Talvez alguns, dependendo do pecado, daquilo que fizer, se perderia. Então o questionamento desse moço aqui é: serão muitos, serão poucos? Quantos que estão sendo? Jesus não responde diretamente a isso, por quê? Porque essa pergunta estava como que talvez interessado sobre a vida dos outros. Mas Jesus responde para fazer com que aqueles que o ouviam entendessem que a análise deve ser se você é salvo. Você é salvo? Esse moço pergunta: quantos ou muitos? Jesus responde dizendo isso: você é salvo? A porta é estreita. A porta é estreita. É interessante que Jesus, ele responde, mostrando uma porta, fazendo com que ele analisasse a sua própria vida, se é que ele é salvo, se ele realmente passou pela porta. Jesus mostra-nos aqui também que esta porta, ela vai se fechar e muitos ficarão de fora. Jesus, ele vai respondendo desta forma. E é importante, irmãos, como eu disse, a obra da salvação é do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Não quero que fique dúvida aqui na sua vida. Nós somos salvos pelo Senhor. É graça, é amor, misericórdia do Senhor, porque senão ninguém é salvo. Ele nos salvou. Ele veio e nos comprou com o seu sangue. Mas a graça a nós derramada exige de nós posicionamento, exige de nós atitude. É necessário que em nós haja posicionamento diante de Deus, em relação à graça que nós recebemos. Se realmente recebemos e estamos na graça e somos salvos, a nossa vida precisa demonstrar isso. A nossa vida precisa refletir isso. Com os nossos atos, atitudes, modo de vida, de crer. A nossa fé professada. E é interessante, irmãos, que a palavra de Deus nos chama a atenção, muitas vezes o próprio Tiago, o livro de Tiago, nós vemos que ele trata em todo o livro sobre o verdadeiro e o falso arrependimento. Sobre a verdadeira e a falsa fé. Há momento em que ele chega a questionar aqueles que dizem, é pela graça, é graça. O apóstolo Paulo disse que é graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. É pela fé, e a fé é dom de Deus, é graça. Mas Tiago chama a atenção e fala assim, para aí, tudo bem. Mostra-me a sua salvação pela graça, e eu te mostro a minha pela fé, com obras. Com obras. Se tem fé, se tem graça, tem obras. Essa era a questão de Tiago. E havia muitos que professavam uma fé e um arrependimento sem vida. Era de boca para fora. Era sem mudança de vida, de comportamento, de atitude. E essa é a questão que Jesus está ensinando quando ele fala sobre a porta estreita. O versículo 24 nos mostra isso. Esforçai-vos. A palavra no grego aqui, agonizeste. Nós temos professor de grego aqui, depois você pode até me corrigir se estiver errado. Agonizeste, do verbo agonizomai, que significa agonizar. É se esforçar com muita intensidade. Esta é a palavra do Senhor Jesus para os crentes. Crê na salvação, que és salvo, a porta é estreita. É preciso intensidade nesta fé, nesta vida cristã. O que ele está querendo dizer com isso? É preciso que haja um relacionamento intenso com o Senhor. É preciso que haja um esforço na vida cristã, dedicação. Dedicação ao Senhor. Vida. Não uma vida superficial. Que eram os fariseus. Era só aparência. Era só roupagem. Eram sacrifícios e até participar de cultos. Fazer sacrifícios. Eles faziam estas coisas. É por isso que o texto nos chama a atenção deste perigo, quando ele fala que ele é a porta, e a porta vai se fechar. No Evangelho de João, no capítulo 10, os irmãos vão ver no versículo 7 e no versículo 9, quando Jesus diz, eu sou a porta, e aquele que passar por mim entrará e encontrará pastagem, vida, ele é a porta. E aqui, quando o Senhor Jesus diz que a porta é estreita, a vida cristã, irmãos, a vida na fé em Cristo, é só você olhar para a história. Alguns até que dizem, pastor, vida cristã não é fácil. Não é mesmo, não. Há um preço. Textos que foram lidos no início deste culto, e até o que cantamos declarou isso um pouco no início. Uma vida que denota fé, arrependimento, uma entrega, uma dedicação, um esforço para ficar de pé. Para a santidade, para não pecar, para não desagradar, para estar na presença de Deus. E é importante que a gente entenda isso. Na graça, o Senhor que nos dá esta fé e graça.
Só que se há em nós graça e há essa fé, há em nós este comportamento. E o Senhor aqui chama-nos a atenção. E é interessante, né? Se os irmãos, pode até colocar aí, Alice. Filipenses, no capítulo 2, é interessante que esses versículos aqui respondem isso para nós de uma maneira muito clara. Filipenses, no capítulo 2, do versículo 12 e 13, nós vamos ler até o 16. Olha o que diz Filipenses, capítulo 2, 12 a 16. Olha só, irmãos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei quem? Deus, não o homem, você e eu. Desenvolva a sua salvação, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Antes de continuar, é importante entender aqui o seguinte. Volto 13. Por quê? Se ele é o que efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, se é ele que efetua em nós, que foi a graça que nos alcançou, a misericórdia, o Espírito de Deus que nos convenceu do pecado, que nos mostra a verdade, e agora, com essa revelação da verdade, nós temos capacidade e condições de confessá-lo como Senhor, e recebemos vida, salvação, porque é obra do Espírito em nós. Mas o texto diz, no versículo 12, desenvolvei, volto 12, desenvolvei, mas agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é desenvolver a salvação? É essa prática da fé que você tem e do cuidado de viver agora em Cristo que você está, com santidade, com temor, com obediência, com fidelidade, com responsabilidade. E não como aqueles que dizem, talvez assim, poxa, eu estou na graça, eu fui alcançado pela graça, fui salvo e agora não estou nem aí para o meu irmão, não estou nem aí pela igreja, não estou nem aí pelo que eu tenho que fazer ou não, praticar ou não. Deus sabe que eu sou pecador e às vezes vive no pecado. Por que não ama o seu irmão? Por que não perdoa o seu irmão? Por que vive na prática da iniquidade? Outras traduções ali não é iniquidade, mas é injustiça. Injustiça é não praticar a justiça. O que é a justiça? Viver o reino de Deus, a palavra, fazer a vontade de Deus, pregar a palavra, amar as pessoas, perdoar, ter misericórdia, compaixão, ajudar os necessitados. A nossa missão, né? Cuidar, colher, acolher, ter compaixão. Desenvolvei a vossa salvação. Não é tão simples, irmãos, apenas dizermos, sou salvo. Não é porque você fez a sua profissão de fé, é batizado na infância. Não é só porque você é do hall de membros da igreja presbiteriana, Casa de Pedra ou qualquer uma outra igreja, que você é salvo. Você é salvo se você passar pela porta, se você estiver em Cristo. E a vida cristã, irmãos, tem luta, tem provação, tem perseguição, tem tantas coisas. É só você olhar a história da igreja. Quantos que foram mortos pelo Evangelho, porque não negaram a fé, porque buscaram santidade, porque amaram e viveram o Evangelho. E hoje muitos irmãos, espero que aqui na Casa de Pedra não, ou você que está me ouvindo, tem vivido um Evangelho superficial. Aparência, de cultos apenas. Até da Santa Ceia, que é comentário de alguns estudiosos no outro texto, quando a palavra diz aqui que o Senhor, ele chama a atenção, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É importante também observar aqui que o esforçai-vos, né? Esse agonizar, não é? Ou essa palavra no grego, agonizomai, ela está no presente.
é no presente indicativo, significa agora. Esforce-se hoje, seja esforçado agora para passar pela porta, porque o futuro, que é o procurarão, muitos, quando depois procurarem a porta, ela já fechou. Então, o dia de passar pela porta é hoje. Hoje é o dia de você se esforçar, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, aceitar que estar em Cristo vem perseguição. O seu marido, a sua esposa pode não gostar, a sua família pode botar você para fora, mas hoje é o dia de você se esforçar, estar disposto a passar por estas coisas, que muitos passarão, muitos passaram, para estar em Cristo, por ter recebido esta graça, por ter sido salvos, amados pelo Senhor. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor, eu vos escolhi. Foi o Senhor quem te escolheu e me escolheu. E hoje nos exorta aqui, irmãos, não é para assustar a gente, porque essa palavra aqui é de juízo. O texto está dizendo aqui que muitos ficarão de fora e haverá choro e ranger de dentes. Interessante que o choro aqui é a tristeza de ter ficado de fora, mas o ranger, aqui no original, significa ranger os dentes de raiva, de ódio, porque ficou fora e Jesus está lá com Abraão, Isaac, Jacó e aqueles que foram alcançados. E o que ficou de fora vai ficar com ódio, com raiva, porque ficou fora. Mas agonizará aqui sofrendo, não é? A eternidade, porque não entraram pela porta. E o Senhor Jesus, ele continua, diz o texto, sou a porta, mas ela vai se fechar, versículo 25, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Em algumas tradições não vos conheço. É interessante, né? O que significa esse não conheço, no original, significa relacionamento. Relacionamento, intimidade, porque conhecer, Deus conhece tudo. Deus é Deus, Ele é eterno, Ele tudo vê e tudo sabe. Mas o Senhor está dizendo, não vos conheço, não tenho nada contigo. Quem é você? E aí ele responde, é interessante que ele responde, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. E aí direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Esse comias e bebíamos pode ser participar da ceia. Nós nos reuníamos e comíamos e bebíamos junto. Nós ouvíamos o seu ensino e a sua palavra. Mas eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade ou praticais as injustiças. Ou seja, vocês que não vivem a minha palavra, os princípios da palavra, amar a Deus, amar ao próximo, arrependimento, misericórdia, compaixão, vocês não praticavam nada disso. Não vos conheço. Não sei quem sois. É isso que o Senhor responde aqui no versículo número 26. Eles aprendiam, eles ouviam, participavam dos cultos, mas uma vida superficial, não havia prática, entrega, arrependimento, envolvimento, vida na presença do Senhor, fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Nós cantamos aqui, né? Cantamos, eu falei do texto, de sermos o quê? Imitadores de Cristo. Fazermos o que Ele fazia. Esta é a palavra do Senhor aqui para nós. E como eu disse, não é uma palavra dura, talvez, mas não uma palavra para que a gente fique com medo, nós que recebemos a graça, mas uma palavra de despertamento. A palavra aqui é de juízo para quem ainda não passou pela porta. Talvez para alguém que está me ouvindo, espero que aqui não tenha ninguém que ainda não reconheceu Jesus como o seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Você ainda não se rendeu a Ele, você ainda não passou pela porta, você não reconheceu que Jesus é a única porta, não existe outra forma de você entrar, é só pela porta, e a porta é o Senhor Jesus.
mas é uma palavra de juízo. É preciso, irmãos, relacionamento. É preciso conhecer e ser conhecido. Isso aqui me chama a atenção em alguns momentos, quando eu falo para os irmãos aqui, em momento de Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Porque Jesus chama a atenção e diz que a Santa Ceia é para a memória. Como lembrar de alguém que eu não conheço? É relacionamento. É relacionamento com Cristo. É examinar e reconhecer que está em Cristo. Não estou falando aqui de perfeição, irmãos, porque nós somos falhos, fracos. Mas há em nós arrependimento. Há em nós posicionamento. Há em nós um comportamento do reino, de uma vida cristã. E não apenas um dizer-se ser. Meu nome está no hall de membro. É igual a igreja romana. A igreja romana, só porque o seu nome está lá, é vitalício. Não precisa nem ir lá. Eu ia, quando eu era de lá, eu ia na missa do galo. Todo Natal eu ia na missa do galo e tomava a hóstia bonitinho. Porque a igreja romana acredita que só o fato de você ser de lá, você é salvo, porque a igreja salva. Não, a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Mas você que é membro arrolado da igreja presbiteriana, batista, metodista, seja lá que igreja que for, você não é salvo porque você está no hall de membro da igreja. Você precisa estar no hall de lá. E para estar no hall de membros desta igreja invisível, tem que passar pela porta. Tem que estar em Cristo e viver Cristo. Quando nós estudávamos aqui sobre endemoniamento, sobre possessão, essas questões todas, e de gente na Bíblia que teve problema ao expulsar demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, lembram disso? Os 7 filhos de Cefas, que foram expulsar demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Lembram? Os 7 levaram uma surra daquele endemoniado, tiveram que correr quase que nus, os 7. Porque Satanás, os demônios falaram assim: ei, eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, e vocês são quem? Estar em Cristo não é só usar o nome dele. Estar em Cristo não é só dizer em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração aqui em nome de Jesus. Jesus disse, quando estiver ou estaria no meio daqueles que confessam o seu nome, é aqueles que vivem Jesus, que vivem a palavra, que vivem os seus princípios, que fazem a sua vontade, e não apenas dizer que é crente, dizer que está em Cristo, que tem Jesus, e quer viver vida folgada. Largo é o caminho, ou larga é a porta, que conduz para a perdição. É fácil, irmãos, consagrar a vida? Buscar a vida de santidade? Não é isso que te salva. Você foi salvo pela graça. Mas a graça que te alcançou, te quebranta, te constrange a buscar uma vida santa. Fugir do pecado, da desobediência, da rebeldia, da insubmissão, da desobediência. Obedecer a palavra, obedecer ao Senhor é vida cristã. Cobra de nós santidade. A palavra diz que todos nós, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios é muito claro, capítulo 1, nós somos predestinados, eleitos, escolhidos desde antes da fundação do mundo, mas para uma vida santa. Precisamos entender esta porta estreita, para que eu e você, de fato, vivamos com esta certeza de que estamos na graça e que somos salvos, sim. Não porque eu mereço, não porque eu santifico, não porque eu amo, porque eu perdoo, porque eu tenho compaixão, mas é por causa da graça, mas o amor de Deus me constrange a viver esta vida cristã, que é a vontade do Senhor. E é isso que Jesus vem ensinando em toda esta caminhada. No versículo 26, né, direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Irmãos, quanta gente que aprende. Tem gente que sabe mais do que os crentes de verdade, não é? Tem gente que sabe mais que o pastor, e não é crente. Não nasceu de novo, não converteu, não há arrependimento, não há mudança de vida.
Essa é a palavra do Senhor. Por isso não é por obras, para que ninguém se glorie. É pela fé, é graça, é misericórdia. Mas se estamos na graça e fomos alcançados pela misericórdia, irmãos, o amor de Deus nos constrange, nos quebranta a viver em santidade. Olhamos para nós e vemos como somos pecadores e eu consigo passar por essa porta estreita, porque é o Senhor que me conduz por ela. E aí, quando eu reconheço isso, eu perdoo, eu tenho compaixão, eu amo mais, eu dedico mais, eu me esforço mais, eu me envolvo mais, eu faço por amor, porque o amor de Deus me alcançou. É isso que Jesus está ensinando aqui. E aí no 27 diz assim, ele vos dirá, não sei de onde vós, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Já falei aqui do choro e do ranger de dentes. E aí o 29, irmãos, nos mostra aqui, teremos surpresas, irmãos. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Irmãos, aqui ele está falando porque os judeus acreditavam que eles são os primeiros. Eles são aqueles que são os salvos. Só que Jesus está falando, não é assim não. Tem judeus que é salvo, tem judeu que não é salvo. Mas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, aqueles que mesmo não sendo judeus, se converteram. E eles entrarão no reino de Deus. Porque reconheceram Jesus Cristo como a porta.